Não ouse roubar a minha solidão, se não fores capaz de me fazer real companhia. Essa é a frase que me fez ter interesse nessa leitura. Eu já vi alguns lugares dedicando, a autoria dessa frase ao Nietzsche, mas ao que parece essa frase não foi dita pelo Nietzsche na vida real, mas sim através do personagem Nietzsche aqui nesse livro, Quando Nietzsche Chorou. Bom, aqui nós temos uma ficção com personagens reais, como o próprio Nietzsche, o Dr. Breuer, o nosso protagonista, que durante o vídeo eu vou chamar de Dr. B, para não ter que ficar repetindo esse nome difícil, e inclusive Freud, que é carinhosamente chamado de Sig pelo nosso protagonista aqui na história. E isso é algo que eu acho muito interessante, mas que deve dar um mega de um trabalho, porque você tem que relacionar, eventos históricos reais com personagens reais, com pessoas reais, porém escrevendo uma história de ficção. Então, eu imagino a dificuldade de fazer tudo isso, de relacionar todas essas questões. Então, eu tiro o meu chapéu aqui para o autor e para esse tipo de autor, que faz esse tipo de coisa. Bom, o enredo ele é bem simples. O Nietzsche ele está passando por um problema de saúde e parece que nenhum médico da Europa consegue ajudá-lo. Nietzsche exauriu os recursos médicos da Alemanha, da Suíça e da Itália. Nenhum médico conseguiu compreender sua doença ou aliviar seus sintomas. Nos últimos 24 meses, segundo me contou, consultou-se com 24 dos melhores médicos da Europa. Ele abriu mão de seu lar, abandonou os amigos, renunciou à sua cátedra na universidade, ele se tornou um andarilho em busca de um clima tolerável à procura de 1 ou 2 dias de alívio da dor. A gravidade aqui da doença do Nietzsche ela é tamanha que uma amiga dele começa a temer pela sua própria vida, no sentido de que talvez a doença vá matar, o Nietzsche, ou que o próprio Nietzsche resolva tirar a sua vida devido a todo o desespero ali que ele se sente envolto. E é exatamente por isso que ela recorre ao Dr. B, o nosso protagonista, já que ele criou uma espécie de terapia que funcionou com um paciente dele e ela acredita que possa funcionar também com o Nietzsche. O nosso protagonista topa então o desafio, muito devido à sedução, que essa mulher faz com ele, e ele começa então a consultar o Nietzsche, criando uma espécie de armadilhas, ao longo do debate ali entre eles, para que o Nietzsche comece a se abrir, expor ali as suas fraquezas, as suas dores, etc. Mas tudo que ele encontra no Nietzsche é totalmente o contrário disso, É alguém muito convicto ali de sua missão e alguém que enxerga todos esses problemas, essas doenças, tudo que ele está passando de ruim como uma consequência do fato dele estar perseguindo, a verdade e caminhando na direção correta. Ou seja, o Nietzsche enxerga tudo isso como um mal necessário e dessa forma ele não reconhece que ele necessita de ajuda. Eu separei uma passagem aqui do Dr. B pensando, refletindo sobre esses debates com o Nietzsche e a forma como o homem ousava dizer as coisas. Imagine dizer que a esperança é o maior dos males, que Deus está morto, que a verdade é um erro sem o qual não conseguimos viver, que os inimigos da verdade não são as mentiras, mas as convicções, que a recompensa final dos mortos é não morrer mais, que os médicos não têm o direito de privar um homem da própria morte. Pensamentos malignos. Debatera com Nietzsche cada um deles. Contudo, fora um pseudo-debate. No fundo do coração, sabia que Nietzsche estava certo. Bom, o nosso protagonista, o Dr. B, ele está passando por uma espécie de crise da meia-idade, Ele está com alguns problemas no seu relacionamento, no casamento. Ele também enxerga alguns problemas ali com a sua carreira. Ele já não, ele está desgostoso, com a sua carreira. E conforme ele vai conhecendo melhor a filosofia do Nietzsche, ele resolve mudar a abordagem dele. Ele se torna então o paciente e o Nietzsche se torna o médico, uma espécie de médico do desespero para curar, esses problemas então que o Dr. B está sofrendo. E com isso o que ele espera é que o Nietzsche passe a ajudar o doutor e ao mesmo tempo crie uma relação com os problemas do doutor,
porque ele acredita que os problemas dele são muito similares. Então é como se o Nietzsche ajudasse o Dr. B a se curar e com isso o Nietzsche se curasse por tabela. Eu separei um trecho aqui com essa tática, né, do doutor. Tem uma interessante ideia tática. Descreverei a situação dele como se fosse a minha. Depois, deixarei que me aconselhe e, ao fazê-lo, ele silenciosamente aconselhará a si próprio. Assim, por exemplo, poderei ajudá-lo a lidar com o triângulo dele, com Lu Salomé e Paul Ré, pedindo ajuda para meu triângulo com Berta e seu novo médico. Ele é tão reservado que essa talvez seja a única forma de ajudá-lo. Talvez jamais seja honesto o bastante para pedir socorro diretamente. E eu separei um outro trecho do diálogo entre o Dr. B e o próprio Nietzsche, né, sobre essa ideia aqui do doutor. Peço-lhe que me cure do desespero. Desespero? Nietzsche largou a pasta e inclinou-se para a frente. Que tipo de desespero? Não vejo nenhum desespero. Não na superfície. Ali pareço viver uma vida satisfatória, mas, embaixo dela, reina o desespero. O senhor pergunta que espécie de desespero. Digamos que minha mente não me pertence, que sou invadido e atacado por pensamentos estranhos e sórdidos. Como resultado, sinto desdém por mim mesmo e duvido de minha integridade. Embora cuide de minha esposa e de meus filhos, não os amo. Na verdade, ressinto-me por me aprisionarem. Falta-me coragem, a coragem de mudar minha vida ou de continuar vivendo-a. Perdi de vista o porquê da existência, o sentido disso tudo. Preocupo-me com o envelhecimento. Embora cada dia me aproxime mais da morte, ela me aterroriza. Mesmo assim, ideias suicidas às vezes invadem minha mente. E o que acontece é que o Dr. B ele acaba mergulhando de cabeça na filosofia do Nietzsche. E eles acabam trocando de vez ali os seus postos, né, as suas posições. O Nietzsche passando a ser o médico do desespero, e o doutor se torna o paciente. Naquela carta, afirmei que havia uma divisão básica no estilo dos homens. Aqueles que desejam a paz de espírito e a felicidade têm que acreditar e abraçar a fé, enquanto aqueles que desejam perseguir a verdade devem renunciar à paz de espírito e devotar sua vida à investigação. Eu sabia disso aos 21 anos, a meia vida. É tempo de você aprendê-lo. Deve ser seu ponto de partida básico. O senhor deve escolher entre o conforto e a verdadeira investigação. Caso escolha a ciência, caso opte por ser libertado das cadeias sedativas do sobrenatural, caso, conforme alega, escolha evitar a fé e abraçar o ateísmo, então não poderá ao mesmo tempo ansiar pelos pequenos confortos do crente. Se matar Deus, terá também que deixar o abrigo do templo. Bom, saindo então um pouco da história do livro, eu acho importante fazer a menção, né, de alguns outros livros. O primeiro, obviamente, é a biografia, né, do Nietzsche, que eu li e trouxe um vídeo aqui para o canal. Durante a leitura eu pude lembrar, né, diversas coisas daquela biografia. Então, por exemplo, a relação do Nietzsche com a irmã dele, a questão da carreira do Nietzsche, né, que ele escolheu seguir como filólogo, e principalmente todo esse período de doença, né, onde o Nietzsche sofreu bastante e ainda por cima estava produzindo boa parte dos seus livros. Outra menção com vídeo aqui no canal também é O Homem do Subsolo, de Dostoiévski, onde nós encontramos um personagem, né, o livro ali ele tem uma boa análise psicológica de um personagem um tanto peculiar. E aí, sobre essa menção, né, desse livro aqui no Quando Nietzsche Chorou, eu separei um trecho aqui. Aquele estranho livro russo sobre o homem subterrâneo continua a me assombrar. Dostoiévski escreve que algumas coisas não devem ser contadas, exceto aos amigos. Outras coisas não devem ser contadas, mesmo aos amigos. Por fim, existem coisas que não se contam nem a si mesmo. Outra coisa que eu tenho que mencionar é que é óbvio, né, como se trata de um livro onde o personagem, um dos personagens principais é o próprio Nietzsche, o autor ele teria que abordar ali alguns pontos, né, da filosofia do Nietzsche, mas claro também que não de uma forma tão aprofundada, já que esse não é o foco do livro. Então achei interessante a forma como o autor conseguiu trazer, né, esses conceitos da filosofia aqui dentro do livro. E sobre isso eu separei dois trechos, então, sobre o eterno retorno. Sua hipótese do eterno retorno poderia ser cientificamente provada. Dr. B ficou cético quanto à prova de Nietzsche, baseada em dois princípios metafísicos,
de que o tempo é infinito e a força, a substância básica do universo, é finita, dado um número finito de estados potenciais do mundo e uma quantidade infinita de tempo já passado, segue-se, argumentou Nietzsche, que todos os estados possíveis já devem ter ocorrido, e que o estado presente deve ser uma repetição, e da mesma forma, aquele que lhe deu origem e o que dele decorre, e assim sucessivamente de volta no passado e à frente no futuro. E que belo guia para a vida é este pensamento. Sim, o eterno retorno significa que, cada vez que você escolhe uma ação, deve estar disposto a escolhê-la por toda a eternidade. O mesmo se dá com cada ação não realizada, cada pensamento natimorto, cada escolha evitada. Toda a vida não vivida ficará latejando dentro de você, invivida pela eternidade. A voz ignorada de sua consciência continuará clamando para sempre. Tem um comentário que eu iria fazer aqui nesse vídeo sobre o final, né, desse livro, contendo spoilers e etc. Mas ao invés disso eu resolvi separar, né, colocar essa análise, essa reflexão aí em um outro vídeo. Então fica aí o convite, né, para você se inscrever aqui no canal e ficar atento às notificações para quando chegar os nossos próximos vídeos. E fica aqui então a minha resenha para Quando Nietzsche Chorou. Caso você tenha gostado do vídeo, curta e comente aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!